Como vocês vão, alunos do médio, já em final, né, de curso, a gente se despedindo, mas tem um bacharelado. Não esqueçam, podem fazer o bacharel em teologia, pode fazer um dos cursos de missões que a Fateós assim também dá para vocês. Aqueles que têm nível superior, pode fazer uma das nossas pós, que são maravilhosas, e prosseguir a estudar sempre. Hoje começaremos na página 90. Essa página 90, ela é do capítulo da diversidade de cultos, que é onde acaba trazendo várias diversidades de cultos, vários tipos de culto, que as pessoas assim acabam trabalhando na sua trajetória dentro da igreja, como é que eles vão serem trabalhados no decorrer do tempo, no decorrer desse período. Hoje nós estaremos falando sobre a ordenação para evangelista e para pastor. Tanto o pastor como o evangelista são considerados título em evidência em nossos dias, e cuja missão é servir a igreja. Algumas igrejas fazem uma distinção entre o diácono e a partir do presbítero, evangelista e pastor, porque o diácono acaba não fazendo parte do ministério, e o ministério ele é composto de presbítero, evangelistas e pastores. Quem é evangelista e pastor geralmente costuma-se então a falar da seguinte maneira: ministros oficiais da igreja, pois estes geralmente são convencionados. Eles estão filiados a uma convenção, e pelo fato de estarem filiados à convenção, então eles têm uma diretriz um pouco mais direcionada à igreja de uma maneira mais legal, né? Não apenas de um ato liberal ou voluntário. Então, quem seria o evangelista? O evangelista é aquele que tem a portabilidade do anúncio das boas novas. Antigamente, quando se falava em ordenar um evangelista, era porque esta pessoa ela saía a pregar o evangelho pelos cantões do Brasil, pela cidade onde morava, município, e ali ele começava a pregar. Então ele era um evangelista, ele anunciava as coisas boas, né? Então, dentro desta ordenação, como que seria feito? Primeiramente, ele tem de separar os documentos que a convenção pede para que ele possa ser convencionado. O caso dele ser convencionado, ele então tem uma evidência muito forte, né, muito grande disso, e aí depois disso é marcado, quando ele passa pela convenção, é aprovado, é marcado o culto, aonde vai chamar culto de ordenação. Esse culto de ordenação, ele vai trazer um anúncio para a igreja que eles são agora ministros do Evangelho e que estão ali de uma forma representando a igreja juntamente com a sua convenção e representando a convenção dentro da sua igreja. O culto deve durar no máximo 30 minutos, né, que é o culto onde essa cerimônia deve ser feita. Deve ser lido principalmente textos que se dizem respeito à função do evangelista e do pastor. Dentro dessa sequência do ato, nós temos então que a hora determinada dentro do culto, o oficiante explana a palavra adequada àquele ato que está acontecendo. Vai ter uma pessoa, vai pregar, não chega a ser uma pregação longa, no máximo 10 minutos, para que eles possam ali ter a sua ordenação. Depois tem o juramento, que é padrão, que é feito
que cada convenção assim atribui o juramento para as igrejas, para que naquele momento, e naquele instante algumas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, que acaba sempre cantando, né, um corinho ou um hino da harpa, principalmente aqueles que dizem respeito ao trabalho do Evangelho, né? Quero trabalhar para o meu Senhor, quero ser obreiro de valor, tem também ser fiel. Então esses hinos são sempre cantados após vem a bênção apostólica. Então essa pessoa ela deve ser sempre caminhada para a junta examinadora de candidatos da Assembleia Geral das Convenções, no caso da CGADB, vai procurar uma convenção local, SEAD, Comaderge, SEADERGE e outras, são 4, né? Esqueci o nome de uma. E estas convenções, então elas têm uma comissão aonde vai fazer uma arguição com o candidato, fazer perguntas concernente à Bíblia, concernente à vida pessoal, à vida espiritual, e assim acaba acontecendo. Tem a aprovação, ele então fica dentro de um panorama bem comum a todos os candidatos. Condições bíblicas para a separação do ministro. Primeiro, deve-se observar se verdadeiramente há uma conversão nele. Ele tem que ser convertido. Se não for convertido, ou seja, não produzir frutos de conversão, não se levante. Outro ponto, principalmente as igrejas, né, que trabalham na linha pentecostal, do movimento pentecostal, que o mesmo seja batizado no Espírito Santo, porque é uma continuidade do costume pentecostal, do batismo, do falar em línguas. Então essa pessoa precisa estar ali, né, sendo um representante fiel, que tenha uma vida irrepreensível no lar, perante a sociedade. Deve ser feita uma pesquisa com a esposa, entrevista com a esposa, entrevista com filhos, para que eles possam ali dar um testemunho concernente a ele. Tem que ser um dizimista, a pessoa tem que estar ali contribuindo com a obra de Deus, ela não pode de maneira nenhuma não estar contribuindo com a obra do Senhor, ela tem de estar nesse aspecto ali firme, né, sendo fiel. Tem de ser uma só mulher, não pode ser praticante de adultério, e que tem que ser vocacionado, não neófilo, não pode ser uma pessoa nova na fé, ele precisa já ser experimentado. No caso, algumas igrejas estipulam que ele não participe de nenhuma sociedade secreta, né, pois devem ser feitos às claras sempre tudo. Então não se deve permanecer numa sociedade secreta. Não pode ser analfabeto, porque o trabalho do evangelista, do pastor, é pregar, é ensinar as escrituras. Então ele não tem como ser analfabeto, ele não pode de maneira nenhuma. O que o candidato está disposto a fazer, a viver no Evangelho, o candidato ele tem de ter também uma orientação para poder guardar um dinheiro, fazer um pé de meia para a sua aposentadoria depois que terminar o Evangelho. E existem algumas formas de classificação do ato que é chamado de jubilar os pastores ou ministros. Ele pode ser jubilado por tempo, pode ser jubilado por uma doença, ou ele pode pedir jubilação. Se essa pessoa for paga pelo INSS,
a igreja deve recolher para depois aposentá-lo. Terminamos o primeiro vídeo, já vamos direcionar para o segundo.